Olá, queridos, sejam bem-vindos ao quarto e último episódio da série Onde Estão as Minhas Moedas, um estudo sobre a parábola que está no livro de Juan Garrida Bacardi, Onde Estão as Minhas Moedas. E para nós finalizarmos o contexto de tudo isso, o entendimento de como nós recebemos aquilo que é a nossa vida. O pacote completo da vida vem muitas coisas que nós não queremos. Vem relacionamentos que nós não queremos com os nossos pais, às vezes questões difíceis de serem tratadas, severas muitas vezes, questões como abuso, como abandono, como outros tipos de violência doméstica, outras questões ligadas àquilo que nós não gostaríamos de presenciar dentro das nossas casas, Às vezes as dificuldades do pai, as dificuldades da mãe, a infelicidade de ambos. Muitas questões sistêmicas que já advêm deles, Vêm de uma fidelidade que eles mesmos têm. Então a nossa dificuldade muitas vezes de aceitar os relacionamentos difíceis dos nossos pais. Aceitar o nosso lugar no mundo, aceitar a nossa hierarquia dentro do nosso sistema familiar. Fala de nós muitas vezes não entendermos as dores que nós passamos, as dores da transmutação ao longo de uma vida. Algumas pessoas me questionam, porque muitas vezes dentro das minhas classes, às vezes dentro das constelações, eu sou de certa forma duro com as pessoas. Duro no sentido assim de passar o que é real e o que precisa ser feito. Muitas vezes eu já me vi no papel de pai sendo duro com os meus filhos. Não se trata exatamente disso, que eu sou duro para os meus clientes, para os meus pacientes, como eu sou duro para os meus filhos, porque os meus filhos, tudo bem, eu sou o pai deles. Então eu preciso prepará-los para a vida. Mas às vezes eu preciso transmitir essa mensagem também para as pessoas que me procuram. Para você que está me assistindo, a vida é dura. Esse plano, que é o plano material, essa dimensão que nós vivemos, a terceira dimensão, ela é materialista e ela é dura mesmo. Não ascensionamos ainda para o plano espiritual, por isso nós precisamos dessas interativas, dessas interações com as pessoas, com as dores, com o sofrimento. É isso que o Cristo veio trazer para nós, como exemplo da vida que ele viveu há mais de 2000 anos. Que aqui é um mundo em que nós experienciamos a sublimação da nossa vida com as dores que nós vivenciamos. Então as dores são para nós, num sentido sistêmico, são sintomas que nos trazem a capacidade da gente sublimar, da gente aprender, da gente evoluir. Mas quão difícil é nós aceitarmos as nossas dores. Então, às vezes, alguns clientes, alguns alunos falam que eu sou muito rigoroso. Puxa, Giovanni, tuas palavras foram duras. E às vezes o que eu quero representar é justamente isso. A vida é dura, não queira facilidade. Aliás, pelos ditados populares, maré mansa nunca fez bom marinheiro. Então é na dificuldade, na verdade, que nós nos transformamos. Então, quando nós começamos a olhar com muito carinho para estas que são as nossas moedas na vida, nossas heranças, dos relacionamentos difíceis, das tratativas difíceis com as pessoas, das experiências difíceis que eu tenho na vida com relação a diversas outras coisas, as minhas dificuldades no financeiro, as minhas dificuldades no trabalho, as minhas dificuldades na relação que eu tenho com as pessoas, os relacionamentos abusivos que eu tenho, as heranças que eu tenho da vida, como esse presente que veio no pacote completo dessa nossa existência. Então, quando eu sou muitas vezes cobrado, eu tenho que trazer todo esse entendimento que nós estamos de passagem por esse plano e nenhum tipo de facilidade vai fazer com que nós saiamos melhores do que nós entramos por essa jornada. Então, a grande analogia por trás das moedas que nós recebemos é da aceitação do pacote completo e de ter a melhor experiência possível com tudo isso. Uma experiência que seja de sublimação, que seja de evolução, que seja de constante crescimento. E não só
questões de aceitar que as coisas são difíceis e que essa é a minha vida e nós ficarmos nos lamentando, vai haver um período em nossas vidas que talvez isso aconteça enfaticamente, às vezes até nos conduzindo até doenças, até uma depressão, por exemplo. Mas há um momento que nós precisamos reagir com relação a tudo isso que a vida nos está dando. Eu já li isso em alguns livros, eu não sei dizer qual é o autor que cita isso. Se a vida te dá limões, então você tem que aprender a fazer uma limonada. E não adianta ficar olhando para o lado, percebendo que aquilo que as outras pessoas receberam é muito mais leve que o seu, que te falta talvez entendimento de saber da onde vem tudo isso que você recebe. Da onde vem a sua vida e talvez uma projeção mais espiritualista, um entendimento talvez reencarnacionista, né, para você entender os teus karmas e as coisas que você precisa de alguma forma entender para poder lidar com essa passagem de uma forma mais branda, com entendimento e com bastante evolução. Ao olhar então para as nossas moedas, eu não tenho dúvida que se você for elencar todas as coisas negativas que estão presentes na tua vida, que você ainda tem essa lente de ser negativa, e as coisas positivas, as coisas negativas, elas vão tomar conta do espaço. É uma tendência natural do ser humano. Se você faz 9 coisas boas e uma ruim, fica sempre enaltecido aquilo que de ruim nós fazemos. É da natureza humana. Eu penso que é um princípio de autocondução, de melhora, de performance. Precisamos olhar para todas essas moedas. Precisamos olhar com muito carinho para o pacote completo da nossa vida. E precisamos olhar com muito carinho para todos esses sintomas dessas coisas que você não gostaria de ter. Elas estão aparecendo na sua vida e isso é visão sistêmica, porque tem algo que você precisa ver. Algo que você provavelmente precisa aceitar no teu coração, que você precisa incluir no teu coração como um princípio sistêmico. Algo que você precisa dar um lugar para um pertencimento no seu coração. Algo que você precisa reequilibrar ou reordenar, que são as 3 leis sistêmicas, os 3 princípios que fazem com que as pessoas consigam fluir naturalmente diante de todas as questões. Esse grande movimento, então, da aceitação vai fazer com que você lide melhor com tudo isso. O que eu quero dizer é que em muitos movimentos de constelações que nós fazemos, as dores não vão embora. E quando isso acontece, é sim um princípio de frustração da nossa parte enquanto facilitadores, enquanto terapeutas, mas muitas vezes continua aquela lacuna das pessoas que continuam em busca de entendimento sobre o porquê isso não foi embora ainda, porque não foi tão fácil assim. Então essa é aquela hora de nós nos curvarmos diante das dores que nós vivemos, dos sintomas que nós vivemos, os sintomas ligados à infelicidade, à escassez, às doenças. E esse curvar-se é como você fazer uma entrega em que você resolve aceitar que isso faz parte da tua existência, faz parte da tua vida e você vai andar com isso agora. É como uma pessoa que tem diabetes. Uma pessoa que aceita diabetes em sua vida, ela sabe que é uma doença que vai acompanhá-la para sempre, que vai tirá-la o direito de comer doces ou de desfrutar de algumas coisas, né, em termos de alimentação ou de prazeres que outras pessoas que não têm essa doença conseguem desfrutar. Mas não quer dizer que uma pessoa que tem diabetes vai parar de viver, muito pelo contrário, vai buscar alternativas, vai buscar outras formas de desfrutar da vida, dos gostos da vida, dos sabores da vida. Vai ter que sim se adaptar com relação a medicamentos, vai ter que fazer outras coisas que pessoas que não estão doentes não fazem no seu dia a dia, mas é essa a adaptação que é necessária. Queridos, talvez seja um bom começo para você trabalhar o Ho'oponopono, se perdoar, se entender, fazer Ho'oponopono para as pessoas que você ama, para as pessoas que você ainda tem dificuldade de relacionamento, e quem sabe dessa forma você inicia uma grande transformação de aceitar as moedas que são suas. Eu encerro essa jornada desses vídeos de onde estão as minhas moedas e eu inicio uma nova etapa dos meus vídeos. São vídeos mais espiritualizados, com conexão com o divino. Eu tenho certeza que essa nova fase vai te interessar bastante. Gratidão por ter me assistido até aqui. Eu vejo você.